Olha, vamos àquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió, aquela conversa com economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bem, professor, como o senhor observou aí, temos agora todos os ministros indicados. Dá para fazer uma breve análise daquelas que serão as principais pastas, as pastas mais decisivas, digamos assim, para que um governo seja exitoso ou não a partir de 2023? Olha, Elias, dá para a gente pensar em algumas coisas, tá? Então, primeiro, o governo Lula 3, né? Agora ele tem 37 ministérios, Elias, né? Foi um crescimento expressivo em relação ao então atual presidente ainda, Jair Bolsonaro. Bom, quais são as principais mudanças que aconteceram aqui, ao meu ver? Primeira, o desmembramento do Ministério da Economia, tá? Que hoje ficava com o ministro Paulo Guedes, e esse ministério era muito grande, muito importante, com muito poder, Elias. Tá? Esse ministério ele foi basicamente desmembrado em outros 3, que já aconteceram em governos anteriores. Então, um ficou com o Fernando Haddad, que foi o Ministério da Fazenda. O outro ministério, que é integrante, então, do Ministério da Economia, foi para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o Ministério da Indústria e Comércio. E um outro ministério igualmente importante foi para a candidata à presidenta Simone Tebet, que foi o Ministério do Planejamento. Veja bem, Elias, aqui eu tenho uma coisa muito importante para ver. São 3 ministérios extremamente importantes, extremamente grandes, com 3 presidenciáveis como ministros. Tá? Esse ponto é importante para a gente analisar. Eu tenho 3 presidenciáveis como ministros. Tá? Por quê? Porque a gente não tem uma sucessão clara para os próximos 4 anos. Quem vem depois? Tá? O próprio Bolsonaro, o Lula novamente, ou você vai criar uma nova liderança? Então você tem aí uma situação interessante. Bom, o Ministério da Fazenda ele vai ter um problema muito grande, que é a questão do nosso orçamento, Elias. Isso vai estourar, não vai estourar? Como é que a gente traz para o centro da meta? Como que vai ser a questão do superávit? A gente vai aumentar essa questão do Auxílio Brasil, sim ou não? Da onde que eu tiro recurso para jogar para outro ministério? Enfim, o Ministério da Indústria e Comércio do Alckmin, ele tem um trabalho muito importante também, que é a retomada do crescimento econômico. 2022 já está apresentando sinais de melhora, tá? E como que será para 2023? Quais são as políticas que eu vou colocar justamente para poder desenvolver a minha economia? Então, aqui eu tenho um papel muito importante com o Alckmin, e depois eu vou para o planejamento com a Tebet, que é um papel também de extrema importância, que é o caso de você analisar e pensar no futuro do país, tá? Reforma administrativa, reforma tributária, reforma previdenciária, toda essa parte ela teria que estar aqui dentro do Ministério do Planejamento, que vai estar então com a ministra Simone Tebet. Além disso, Elias, a gente tem outros ministérios de igual importância. Eu vou comentar aqui mais 2. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ficou com o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, e a Casa Civil, que ficou com o Rui Costa, né, que foi governador da Bahia. O Rui Costa ele tem um perfil mais técnico do que outros nomes que estavam sendo associados ou sendo colocados para a Casa Civil. Então, eu acho que é um nome muito importante. Desses 2, o Flávio Dino também desponta, Elias, como nome presidenciável, tá bom? Outros ministérios importantes e com o nome presidenciável ainda,
vem a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Ela que já foi, né, ministra do Meio Ambiente nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, ganhou um reconhecimento internacional muito grande nessa área daí, que possibilitou ela a galgar a posição de presidenta da República, né? Ela teve na sua primeira tentativa eleitoral uma boa votação que possibilitou ela se desenvolver nisso nos próximos períodos e agora voltou ao ministério. Esses são os nomes, por assim dizer, Elias, de maior peso dentro dos ministérios que foram divulgados pelo Lula, tá? Você tem outros, como Camilo Santana, que foi para a educação, governador do Ceará, e a gente tem que entender que o Ceará teve uma melhora significativa na educação nos últimos 15, 20 anos para cá. Então, é um nome extremamente interessante para se pensar. Você tem o Alexandre Padilha, que também é do PT, no Ministério de Relações Institucionais, que junto com a Casa Civil é muito importante para construir apoios políticos, tanto junto com a Câmara como com o Congresso, mas também com os outros países, né? Então, assim, é um cargo de extrema importância. Você tem a vice-governadora de Pernambuco, a Luciana Santos, no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um nome que foi muito bem recebido pelos cientistas, pelos pesquisadores, dada a gestão que foi feita em Pernambuco associado com essa parte da ciência e tecnologia. E você também tem um nome muito interessante na saúde, que é a ministra, então, Nízia Trindade, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e é uma médica, que é doutora, na verdade, em sociologia, muito respeitada, e acredito que seja também um foco bem interessante. Além disso, Elias, tem outros nomes que não são tão, por assim dizer, badalados no aspecto presidenciável, mas que tem peso. A própria Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, que é a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, ela entra no Ministério da Igualdade Social, que é um ministério agora extremamente importante. Você tem a questão, Elias, de um ministro indígena, né, que é a Sônia Guajajara, que é a educadora. Então ela vai estar com o Ministério dos Povos Indígenas, o que é extremamente importante, muito interessante, tá? Você também tem um ministério que pode ser bacana aqui para Alagoas, que é o Renan Filho, né, nosso ex-governador, assumindo o Ministério dos Transportes. É algo que Alagoas se destaca. Hoje Alagoas é considerada como a melhor malha rodoviária do país. Então você tem aí, de fato, um ministro que vai saber executar determinados processos, procedimentos, pensando nas melhorias. Elias, dos 37 ministérios, então, o PT ficou com 10, né? Outros partidos como União Brasil, PSB, MDB, cada um ficou com 3 e os demais foram divididos entre outros partidos. O que não aconteceu nessa vez do governo Lula, Elias, é que você não tem ministros que são empresários. Você não teve dessa vez, então, o setor empresarial que está sendo contemplado aqui dentro dos ministérios. Você vai ter músicos como a Margarete Menezes, você tem outros advogados, como o próprio Silvio Almeida, que foi um nome muito interessante, não está ligado a nenhum partido. Então você tem nomes bem interessantes. Entretanto, o setor empresarial, dessa vez, não foi contemplado. Bem, o que é que a gente pode depreender desse governo? Dá para ter uma ideia assim de, olha, mercado, calma, a gente vai ter cuidado com as finanças, a gente vai tentar superávites, a gente vai tentar tirar alguns atrasos, primeiro ano vai ser de dificuldade, mas já dá uma ideia um pouco melhor para o mercado está um pouco mais tranquilo, findada aí as
nomeações, as nomeações não, perdão, as indicações? Elias, o mercado ele sempre fica atrás, né, com o pé atrás, por assim dizer. Bom, está mais tranquilo? Está mais tranquilo porque os nomes já foram agora, pelo menos, divulgados, né? As ações a serem realizadas que ainda não foram. Eu acho que a ação mercadológica mais forte que foi divulgada e que todo mundo já esperava que aconteceria é o aumento do preço do combustível, que vai acontecer agora em janeiro. Então já tem uma notícia dizendo que vai voltar a cobrar um imposto federal. Mas por quê? Eu tenho que arrecadar mais para cobrir um determinado déficit do meu orçamento. Tá? Agora, fora isso, Elias, quais serão as medidas mais drásticas? Qual será o direcionamento de cada ministro? Porque por mais que o presidente tenha a sua vontade, os ministros que estão ali para executar, operacionalizar e trabalhar politicamente para que aquilo seja feito ou não, e também para aconselhar o próprio presidente do que fazer, do que não fazer. Enfim, olhando esse sentido, Elias, você tem agora uma calmaria na divulgação dos nomes. Tá? Então o mercado pensou, poxa, poderia ser pior, poderia ser melhor. Alguns nomes que foram cogitados não assumiram, né? O próprio André Lara Rezende, Edmar Baixa, o próprio Amino Fraga, em determinado momento, chegou a ser cogitado. Lá atrás o Meirelles foi, depois não foi. Então, assim, outros nomes que agradavam mais a lógica do mercado foram cogitados e depois não assumiram, ou não aceitaram, ou não foram convidados. Tá? Bom, o que a gente tem no momento é isso, Elias. Você tem agora, pelo menos, uma clareza. Quem são? Quais serão as próximas políticas? Como que o governo vai se comportar? Vai levar um tempinho para a gente conseguir desenrolar isso. Muito bem, professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Professor Lucas Sorgato, a nossa gratidão por todo o ano de 2022, com que contribuiu aqui semanalmente para tentar traduzir, né, uma linguagem que não é tão acessível assim, principalmente para aquele que ainda não está devidamente ambientado com os termos. Né? Durante muito tempo fomos forçados a entender economia só por caderneta de poupança, e agora a gente já descobre que ela é muito maior que isso, não é, professor? Exatamente, Elias. Também queria aqui agradecer por todo esse ano de 2022, que ficamos aqui juntos, transmitindo, passando conhecimento, esclarecendo para os ouvintes, e em 2023 continuaremos aqui todas as sextas, continuando com esse trabalho, trazendo toda essa lógica econômica, essas explicações e outras novidades que vão vir aí pelo caminho do ano de 2023. Muito bem. Professor Lucas Sorgato, feliz ano novo! Feliz ano novo também, Elias, para todos aí da rádio e todos os ouvintes. Olha, professor Lucas Sorgato é economista e é professor universitário.